Hoje a gente vai mergulhar nas ideias filosóficas de um livro muito especial, Brida, de Paulo Coelho. A ideia aqui é usar a jornada espiritual da personagem principal, a Brida, para a gente poder refletir sobre alguns conceitos bem profundos da nossa própria vida. E a história toda já começa com esse pensamento central, né? A de que existe muito mais no nosso mundo do que os olhos conseguem ver. E o mais importante, que existe uma ponte, uma conexão entre esse nosso mundo visível e todo esse outro reino invisível. Então, a gente acompanha a história de Brida, uma jovem irlandesa de 21 anos. Ela sente uma vontade imensa, uma urgência mesmo de encontrar essa tal ponte. É por isso que ela vai atrás de um professor de magia, um homem conhecido apenas como o Mago. O que move a Brida não é nenhuma visão, sabe, nenhuma premonição. É um desejo muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso, de simplesmente conhecer mais sobre esse mundo invisível. Vamos entender melhor o que isso significa. Mas antes de aceitar ser o mestre dela, o mago, bom, ele faz um teste. Um teste fundamental, com uma pergunta que vai direto no coração do que ela realmente busca. E a resposta dela é direta, sem hesitar. Ela largaria tudo. É essa honestidade, essa escolha de colocar o amor acima de qualquer poder que convence o mago a aceitá-la como aprendiz. Isso prova que ela já entende o que de fato tem mais valor no universo. Agora, com a sinceridade dela confirmada, o mago começa a apresentar para Brida os dois caminhos básicos, os dois pilares, digamos assim, do conhecimento mágico. Ele explica que todo conhecimento pode ser acessado de duas formas. De um lado tem a tradição do Sol, que é sobre aprender com o que está aqui e agora no mundo ao redor. Do outro, a tradição da Lua, que é uma viagem para dentro, sabe? Para as memórias, para a sabedoria que já existe em nós. O mago, que é um mestre da tradição do Sol, dá a primeira lição para Brida. E olha, é uma lição bem assustadora. Ele simplesmente a deixa sozinha, numa montanha, no meio da escuridão da noite. O desafio aqui não tem nada a ver com feitiços ou rituais. É sobre encarar de frente a natureza do medo e, claro, da fé. Sozinha ali no escuro, a mente da Brida passa por vários estágios. Começa com aquele medo puro, depois o pânico, até que a ficha cai. Ela precisa controlar os próprios pensamentos. E é aí que ela se move em direção a um ato de fé consciente. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. Brida aprende que fé não significa não ter medo. Fé é a decisão de continuar, de dar o próximo passo, apesar do medo. Essa experiência, a noite escura, se torna a base de todo o caminho espiritual dela. Buscando aprender mais, Brida encontra uma outra mestra, a Wicca. E ela vai apresentar para Brida a tradição da Lua e com ela um dos seus conceitos mais importantes, a ideia da alma gêmea, que no livro é chamada de a outra parte. A Wicca explica que, no fundo, toda a experiência humana é uma grande busca por esses outros pedaços de nós mesmos que estão espalhados por aí. A Wicca, então, detalha esse conceito, que parece super complexo, num processo bem claro. Ela mostra que a busca pela alma gêmea não é só um romance de conto de fadas, mas sim uma tarefa, quase uma obrigação espiritual fundamental. Tá, mas como encontrar essa outra parte? A resposta da Wicca é, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. É preciso ter coragem. Coragem de arriscar o fracasso, a desilusão, coragem de arriscar ter o coração partido. Para ajudar Brida a descobrir o seu dom espiritual, o seu dom, a Wicca a guia numa jornada bem diferente. Uma viagem para dentro de si mesma, para uma de suas vidas passadas. E a consciência da Brida viaja no tempo mais de 700 anos para o passado e aterrissa num momento muito intenso e violento da história da Europa. Nessa outra vida, Brida era Alone. E Alone tinha um dom. Ela ouvia vozes que a guiavam. O problema é que ela aprendeu a ter medo dessas vozes e, por isso, a ignorá-las. Ali, diante da morte, as vozes revelam para Alone os 4 jeitos, os 4 caminhos pelos quais uma mulher pode se conectar com o conhecimento divino. E é nesse momento que ela percebe que viveu a vida inteira como a mártir, mas que o seu verdadeiro caminho, aquele que ela sempre negou, era o da bruxa. De volta ao presente, Brida tem uma dificuldade enorme para conciliar essa experiência tão mística com a sua vida normal do dia a dia. E ela desabafa com o namorado dela, o Lawrence, que, olha que interessante, é um físico. E a resposta dele é simplesmente brilhante, porque cria uma ponte perfeita.
O Loris explica que até na ciência, na física quântica, existem mistérios que a gente não consegue explicar, mas que precisam ser aceitos para poder avançar. A chave não é entender tudo, mas ter a vontade de seguir em frente. Essa outra pérola de sabedoria, que vem do pai da Brida, traz uma ideia muito bonita. A de que a verdade pode aparecer nos lugares mais inesperados, até naquilo que parece quebrado ou sem função. E é exatamente essa a pergunta que a jornada da Brida deixa no ar. Fica o desafio de olhar para aquelas partes de nós que a gente costuma ignorar, uma intuição, um sonho antigo, um sentimento sem explicação, e começar a pensar na sabedoria que talvez elas guardem.